Deputado chegando aqui, Bruno Ganem, tomando mais um café com a gente aqui no Café no Parlamento. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Curado da gripe, ainda em revisão? Como é que a gente está isso daí? Tá ruim. Tá ruim, né? Esfriou, secou, sim. Já era, né? Todo mundo tossindo. Mas o papo aqui não é isso, deputado. O papo aqui é projeto de lei, que não faltaram projetos de lei aqui do senhor. Estou vendo aqui 5, pelo menos, só nesses primeiros 100 dias, né? Sim. De mandato aí. E um projeto aqui que chama a atenção, que proíbe a realização, gente, de provas, competições ou apresentações que submetam um animal aí à perseguição, laçada e derrubada. Vamos traduzir isso daqui? Quando a gente tem os rodeios, que acontece muito agora nessa época do ano, né, no meio do ano, com essas juninas, agostinas, a gente acaba tendo acesso a essas festas também com os animais ali, que é a prova do laço, né? Pois é. Vaquejada. Tem em 2019 isso, deputado? Tem bastante. É uma coisa que, para entender bem, né, como você disse, a prova do laço é aquela prova onde um bezerrinho ele sai disparado, apavorado. Por que um bezerro vai correndo no meio de uma confusão toda e aí laçado? Tem inúmeros Cata, laça as pernas, junta as 4 patinhas. Sim. Ali e derruba o bichinho no chão ali, né? E tem vários registros de mortes que acontecem nesse momento, que quebra o pescoço do bicho e tal. Enfim, será que precisa disso? Será que isso é divertimento? Sabe? Então, nós queremos proibir isso, pelo menos aqui no nosso estado de São Paulo. Vaquejada, né? Agora a gente teve recentemente em Brasília uma apunhalada enorme, né? Porque a vaquejada foi aprovada aí, eu vou dizer que quase por unanimidade, né? 80% dos deputados votaram a favor de transformar aí a vaquejada num patrimônio, sabe, imaterial, né, do nosso país. Eu não consigo entender isso, sabe? Como que a gente quer? E aí eu queria fazer uma analogia, tem gente que fica um pouco... eu queria que vocês entendessem o que eu quero dizer. A gente se revolta com a violência. Eu me revolto, sabe? Um bandido que vai lá, que assalta, que sequestra, que rouba do ponto de vista material, que bate em vítima. Isso é inaceitável, certo? É inaceitável, né? Agora, como que a gente quer ter uma sociedade mais humana, né? Se a gente acha que é o bicho, eu não sou bicho, então deixa o bicho sofrer e achar que o sofrimento... Você acha que o nosso cérebro ele tem um compartimento, fala assim, não, sofrimento de bicho tudo bem, agora de humano não. Quem acha que o sofrimento de um bicho não importa, também acha que o sofrimento de um humano não importa. Isso é comprovado. Então a gente quer evoluir enquanto sociedade, a gente quer uma sociedade com menos violência, com menos criminalidade, com mais respeito. Então a gente tem que parar com essas práticas, são práticas bárbaras, né? Do século passado, né? Quando não tinha informação. Cultura. Por que cultura? Porque sempre foi feito? Sempre foi feito, um monte de coisa errada sempre foi feita, até que a gente resolveu mudar, né? Caiu por terra agora, eu ia perguntar que um monte de coisa errada sempre foi feita e nem por isso a gente precisa perpetuar, né? Exato. É que assim, isso é um meio comum, é um método comum, nos interiores, que vem de anos, décadas aí, de laçar o boi quando foge, enfim, os grandes... produtores aí de vacas, de animais, de bois aí, e eles levam, né, a boiada toda para pastar, daí um foge, um bezerro foge, tarará, eles vão lá e laçam, tarará, que era uma prática do dia a dia normal de quem cria, acabou virando um evento, que é Passou esporte. De pai para filho, de filho para neto, e ok. Até quando? Mas aí vai acabar, aí vai acabar tudo, deputado. E quem é a favor disso? Pois aí seria bom repensar, porque quem é a favor disso é a favor do sofrimento. Né? É legal ser a favor do sofrimento, né? Existe um debate enorme hoje na sociedade com relação à cultura do estupro, né? Que fala-se aí que se parar para pensar, até o estupro, que é uma coisa assim, nossa senhora, né? O ser humano no fundo do poço, ali para baixo, cavando, né? Que existe uma cultura de estupro. Né? E tem pontos do planeta, né? Não que o Brasil esteja muito acima desses pontos, mas tem pontos do planeta onde o estupro é uma prática assim, de quase metade da população, uma proporção enorme de pessoas de alguma forma se envolveram com isso. É normal? É aceitável? É cultura? Não é cultura, gente. A gente tem que raciocinar, né? A gente tem que pensar nas nossas práticas, no nosso dia a dia e ver o sofrimento que a gente está gerando e repensar culturas que seja. Punk.
Né? Bem punk, Não bem dá pra difícil. aceitar. Esse é um projeto de lei de número 785, desse ano aqui, de 2019, que, bom, acabou de entrar aí para a pauta. Como é que ele está, o pé dele? Ainda já entrou na CCJ? Está bem inicial. Está bem inicial, está protocolado. Eu acredito que foi o nosso último ou penúltimo projeto. Foi de agora, 25 de junho. Sim. 25 de junho, antes de sair aqui quase de recesso. Tá então ele está pronto para entrar para passar pelas comissões. Exato. Para ver se se é constitucional, Sim, enfim, tarará, e por aí vai. Exato. A partir do nascimento desse projeto, que proíbe a realização de provas, o senhor vai enfrentar uma muralha. Com certeza. Uma muralha. Sim. Resistência está sendo fofo. Mas você sabe que eu acho que... Está preparado? Com certeza. E o mais importante, eu acredito, nisso tudo, é a reflexão que a gente faz. É isso, a gente está dialogando com a sociedade, conversando com você que está nos assistindo, porque uma lei... Já aconteceu até de leis serem aprovadas e a sociedade, em discordância com a sociedade, ela vai cair, o governador vai vetar, depois vão acabar voltando atrás, derrubando, justiça e tudo mais. Tem lei que pega, então, lei que não pega. Lei que pega, lei que não pega. Então o mais importante, e eu acho que é o propósito de cada lei que eu coloco, é a gente fazer esse debate com a sociedade, fortalecer esse debate com a sociedade. Eu acho que a casa até favorece muito isso, porque alguns projetos permanecem um longo período em tramitação. Eu não vejo isso como um problema. Eu prefiro que esse projeto, por exemplo, seja aprovado daqui a 3 anos, 4 anos, do que... mas que a gente consiga sensibilizar nesse período toda a sociedade realmente banque e fale, é verdade, isso não serve. Ainda que outras coisas ainda não, porque a prova do laço é uma das coisas, né, que existem. Existem várias práticas. Pelo menos se a sociedade entender que a prova do laço não precisa mais existir, aí, vindo da sociedade para dentro da casa, a gente consegue aprovar e a gente sabe que a lei vai permanecer, que outros estados vão, né, copiar, que é super saudável. Aí sim, aí é legal. Né? Muito melhor que de repente o projeto ser aprovado ali, de repente numa... votou, vai de qualquer acabou, jeito, acabou. Pronto, e morre ali também, né? Não pega. Então o mais importante nesse momento é sensibilizar a sociedade da importância de proibir a prova do laço. Só para a gente ter uma ideia de como é o raciocínio do deputado, a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso café e a gente estava falando sobre a caça dos javalis. Uma realidade, sim, gente, aqui no estado de São Paulo, né? Caça, javali. Mas javali é brasileiro, javali né? Que história é essa, né? A gente fez até um programa aqui na TV Alesp, que o senhor participou, acho que desse programa aqui com a gente falando sobre... Participei sim. Foi liberado, depois foi vetado e agora está liberada a caça amadora do javali aqui no estado de São Paulo. Por que a gente está falando de caça em 2019? Por que com esse animal especificamente? O que está acontecendo, deputado? Isso é a favor ou é contra? Sou contra, completamente contra, e quero fazer um alerta para você que está nos assistindo, que de repente pensa assim, poxa, eu tenho uma propriedade, tenho um monte de javali, vou caçar, tá liberado. Não é bem assim. Eu acho que você pode ter problemas na justiça. Por quê? Porque a nossa Constituição estadual, a Constituição, né? Do mesmo jeito que o Brasil tem uma Constituição que é muito, né? A gente está todo momento falando dela, o Estado também tem uma Constituição. E na nossa Constituição está escrito que não se caça no Estado de São Paulo em hipótese alguma. Sob nenhum pretexto se pode caçar no Estado de São Paulo. Uai. É a Constituição. Está acima de qualquer lei, qualquer decreto. Estadual, né? Municipal. No Estado de São Paulo não se caça. A União está falando não caça. E a União que não venha se meter aqui, porque a nossa Constituição diz isso. Né? Aí, lógico, dá todo um imbróglio jurídico, poxa, a competência e tal. Mas a gente está falando de meio ambiente, que a competência é concorrente, ou seja, o Estado tem sim poder para falar, União, você pode falar aí, mas aquilo que a gente... Aqui é mais embaixo. Né? Aquilo que a gente coloca se sobrepõe. Então, aí a caça está liberada. Eu entendo que não está liberado. Tá bom. Né? Meu entendimento jurídico é esse. Agora... E por que precisa caçar esses bichos, gente? Pois é. O que eles estão fazendo de errado? Há um descontrole populacional. Tá bom. Isso é fato. Eles não são daqui. São exóticos. Tá. Como eles foram exóticos, trazidos. Eles não têm predador. Tá tendo um descontrole. Isso é fato. Por conta desse descontrole, acaba gerando impacto na agricultura. Tá né? bom. Então, ok, tem um impacto econômico. Isso tudo é fato. Eu reconheço, quem é da causa animal reconhece, ok, tem um descontrole. Tá bom. Agora, a solução. Caçar é a pior solução.
Por que é a pior solução? Porque, inclusive, eu tenho buscado especialistas, conversado com médicos... a gripe. A gripe, tá de volta. Médicos veterinários, estive no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, né, do Mata Ciliar, tenho conversado e tal, e a gente tem buscado aí o que é factível, né, qual que seria a solução. A pior solução é a caça, assim, colocando numa régua, a pior solução possível é a caça amadora, essa caça de estar liberado quem quiser ir lá com uma arma e matar. Por quê? Bom, primeiro o sofrimento e tudo mais, eu jamais seria a favor disso, mas não é só isso. Quando você fala no javali, ele não anda sozinho. A gente anda de 50 a 200. Família. Uma família enorme ali, né? E aí você imagina que essa família, essa manada, ela tem... você tem lá meia dúzia de caçador que vai caçar. Vai conseguir caçar todos? Óbvio que não, né? Não mesmo. De forma alguma, né? E muito possivelmente nessas caças existe a fêmea alfa e o macho alfa, que são os líderes, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista reprodutivo, do ponto de vista... Não que os demais não tenham capacidade de reprodução, não é isso. Mas são eles que lideram esse processo, né? Quando você o caçador amador, que óbvio não vai saber identificar essa fêmea alfa, esse macho alfa, vai lá e mata a fêmea alfa ou o macho alfa. Esse grupo ele se dispersa. Uma vez disperso, cada núcleozinho desse vai formar um novo de núcleo. 50 a 200, enfim. Então é a pior coisa. Então, peraí, o que eu tô achando que vai resolver o problema, que vai sanar o problema, que é matando esses animais... Não é solução. Eu posso triplicar a população. Pode. Ou mais, né? Triplicar, ou mais, enfim, ou porque você pode dividir isso em quantos? Então em 10 tá bom, grupos, deputado, mas como é que resolve isso? A gente já viu o problema, então. Pois Ótimo. eu tenho Aliás, visto... importante colocar isso daí, né? Eu não sabia. O problema do javali não existe só no Brasil. Tá né? bom. Na Europa existe também. E na Europa eles têm a coragem de enfrentar a coisa com um argumento que... Eu sei, eu vou falar que muita gente vai rir, vai falar, viu, esse cara é meio lunático, né? Que sei lá. Mas é sério, né? O problema existe e ele precisa ser enfrentado. Qual seria a melhor forma de você enfrentar esse problema? Você criar um bloqueio reprodutivo. Por quê? Como ele tem uma capacidade reprodutiva enorme, como ele é territorialista, né? Você mata, né? Seja uma mata amadora, que é a pior coisa do mundo, né? Quanto a vamos dizer assim, uma matança mais profissional, que eu também não concordo, né? Mata, vai nascer outro, vai ocupar o espaço e o espaço acaba servindo como definição. Então você precisa ter um bloqueio reprodutivo. Como, né? Os animais que estão ali ocupando espaço, eles precisam estar inférteis. Porque aí você vai criando um círculo de não fertilidade, esse círculo vai aumentando, vai aumentando. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Essa informação genética vai passando. Exato. E aí você vai aumentando o raio. E você vai aumentando o raio, aumentando o raio, aumentando o raio, até que, vamos supor, só para ficar bem simples, na cidade A lá, você começou um bloqueio reprodutivo. Aí você vai aumentando o raio, 10 quilômetros, E é com o quê? Com remédio? Como é que faz esse... É a famosa castração. Castração. Né? Porque eles vão ocupar espaço, mas é a única solução factível. Porque você bloqueia. E aí entenda o seguinte, que imagina que esse raio, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. Que você comece com um ponto ali, com 10 quilômetros, vai subindo, etc. E vai bloqueando a fertilidade. Nessa região, você não tem como fazer a substituição. Sim, porque eles têm os animais e eles não têm. Naturalmente, eles morrem. E não vai ser reposto. E não vão ser repostos. E aí, dentro desse círculo, você vai ter uma diminuição. Então, a minha visão, né? Você criar um ponto, né? Lógico que nós estamos no estado de São Paulo, teria que ser no estado, e ampliando esse raio de infertilidade, né? E aí ampliando, 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 até, lógico, a gente cuida do nosso estado, né? Ou seja, que a gente consiga ter efetivamente no estado isso. Ainda assim, a gente precisaria contar também com uma política semelhante dos outros estados, porque senão vem tudo para cá. Reinfiltrando. Exatamente, né? exatamente. Agora, caçar... Solução horrível, né? Em e que é factível fazer a vasectomia, é factível fazer esses processos de castração. Em que pé que está isso, a discussão? Bom, o governo liberou a caça.
Tá nesse pé. Tá nesse pé. Eita. Então a gente Agora você imagina o seguinte, um caçador entra numa mata, né? Eu não posso afirmar, né? Mas eu tenho essa visão, talvez um pouco enviesada, mas eu admito que eu tenho, né? De que uma pessoa que vai lá caçar, né? Ela quer matar bicho, não é isso? Ela não está pensando, eu vou contribuir com o controle. Não, ela quer... Muitos, inclusive, tem relatos, né, de caçadores, né, esse mercado, conforme ele se fortalece, movimenta dinheiro, e aí levar javali para onde não tem, né, isso já tem registro, levam javali para onde não tem para justificar a caça. E aí, com essa justificativa, eles entram lá e saem matando tudo. Não quer saber se é javali, se é outro animal, não importa. Então, gente... Isso não é solução, isso é desculpa para quem quer ver o bicho sofrendo ali na frente. Fora liberar o cachorro na caça, um monte de cachorro morrendo. É o fim dos tempos, sabe? É uma coisa assim deplorável que está acontecendo. Eu vou terminar com a frase aqui dizendo como os americanos falam, Houston, we got a problem. Sim. A gente tem um problemão, Houston, desse tamanho. Deputado, pois é. Obrigado aqui por tomar um café com a gente, colocar aqui o seu parecer, as suas intenções, as suas ações. Que é o que a gente quer saber aqui, o que o deputado anda fazendo e informar a população, né? Imagina, que pé que estamos, né? À disposição e, mais uma vez, queria convidar a todos que nos assistem, pesquisa no Google, me procura no Facebook, Instagram, YouTube, mande mensagem, né? Participa do meu mandato. Qual o seu Instagram? Instagram.com/BrunoGanenSP ou o famoso @BrunoGanenSP. Pronto, gente, tá dado o recado aqui. Deputado, obrigado. Volte sempre. Muito obrigado.